O maior problema hoje nas academias não é falta de manutenção, academia lotada, falta de equipamento. Na maior parte dos casos, o problema é falta de respeito com o aluno que está ali matriculado. Um monte de professor andando para lá e para cá, só dando atenção para novinha, bonitinha, e não dando atenção para a pessoa que está realmente precisando e está fazendo exercício ali com risco até de se machucar. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Fala, galerinha, beleza? Eu preciso contextualizar por que eu tô postando esse vídeo aqui. Normalmente, eu coloco alguns vídeos de meme no meu perfil. Lá na descrição, eu coloco uma discussão um pouquinho mais aprofundada, para não ficar só brincadeira. E eu coloquei um vídeo que ele tava com algumas pessoas fazendo alguns exercícios de uma forma errada, alguns tombos na academia. E eu coloquei lá na legenda, eu sei treinar, não preciso de personal. E na descrição eu coloquei a importância da pessoa ter uma boa orientação para conseguir fazer os exercícios com segurança, para ter melhores resultados. Só que aconteceu o seguinte, lá nos comentários teve uma galera que começou a falar, mas personal não serve para nada, o personal só conversa com as bonitinhas da academia. E aí, eu fui lá conversar com o pessoal, eu entendi, primeiro ponto, que as pessoas estavam confundindo as profissões, né? O personal trainer é o professor que vai atender individualmente, né? Um aluno dele particular e vai fazer as correções, a prescrição do treino. E o professor da academia é o cara que está ali contratado para atender no salão, para atender o público, que não tem um professor particular. E tinha realmente essa confusão ali dos termos, mas a gente conseguiu resolver. Mas mesmo assim, o pessoal começou a fazer várias críticas, né, em relação aos professores da academia. Falando, pô, mas eu vou para a academia e o professor não me dá atenção, eu fico lá e o cara só fica dando atenção para as novinhas. E apesar de eu estar falando da minha própria classe aqui, da educação física, eu tenho que concordar que a crítica tem fundamento, tá? Muitas vezes os professores realmente não dão uma atenção legal para o pessoal que está ali na musculação. E para o aluno, isso aí é um problema sério, porque ele vai ficar inseguro, ele não vai saber se ele está fazendo o exercício corretamente ou não, pode não atingir os objetivos dele, ou em um caso mais extremo ter uma lesão, que vai ser um problema mais sério. Isso fora o cara que desiste da academia. Teve também lá comentários falando que a pessoa foi em 2, 3 academias, se sentiu largado, não teve acompanhamento e desistiu de treinar. Então a gente está falando aí de um problema muito sério. A gente pegou um cara que estava parado, que não estava fazendo atividade física, resolveu se movimentar, fazer um exercício e desistiu, né? Então a parte mais difícil, que foi tirar o cara do sofá e levar ele para academia, a gente conseguiu. Mas aí fez o cara desistir por não dar atenção. E aí eu preciso falar um pouquinho sobre a realidade do professor, né? Que muitas vezes é um cara que escolheu essa profissão porque ele falou, pô, a educação física mudou a minha vida, algo muito legal, eu quero passar isso para outras pessoas mesmo. O cara foi ali com vontade, né? Ele queria realmente prestar um bom serviço. E alguns fazem um bom serviço, né? Continuam prestando um bom serviço, e alguns meio que desistem no caminho. Sem querer passar pano, mas eu vou falar de alguns problemas aqui que existem. Muitas vezes tem uma demanda muito grande, algumas academias colocam um salão lá com 200 alunos e um professor para dar conta, tentar atender aquela demanda toda de alunos ali com dificuldades, e é impossível, é humanamente impossível o cara conseguir dar atenção, tá? Mas aí vocês vão falar, pô, Rafa, mas às vezes tem mais professores ali e o cara realmente não está dando atenção. Ou a academia está vazia e o cara não está dando atenção. E acontece, tá? Acontece também. Muitas vezes esse professor não tem um bom treinamento por parte da academia, ele não tem uma instrução ali dos líderes dele, não tem uma organização, não é defender esse tipo de atitude, mas tem uma estrutura montada que acaba atrapalhando todo mundo. Tem também, né, o outro fator que, de novo aqui, sem querer passar pano, mas uma remuneração muito baixa, muito ruim para esse professor, e acaba desestimulando, muitas vezes, o cara de prestar um bom serviço. E isso, apesar de ser um problema, não é uma justificativa, né? Eu não considero que você ser mal remunerado seja uma justificativa para você trabalhar mal. Então você pode escolher outra coisa para fazer da vida, larga isso. Uma vez eu vi uma entrevista do Paulo Musi, ou foi um vídeo no canal dele, ele falando sobre essas questões na medicina, né? Que muitas vezes médicos que atendem ali por convênio ganham muito mal e acabam prestando um serviço ruim, e ele fala exatamente isso, fala, pô, cara, dá um jeito,
monta o teu consultório, é difícil, é complexo, vai fazer outra coisa, tenta ser melhor remunerado, mas não é porque você está ganhando mal que você vai fazer um trabalho de bosta, né? Então, não é o caminho, não é assim que você vai conseguir ganhar bem. E, inclusive, uma vez teve um caso de um curso que eu fui dar para outros professores de educação física que estavam querendo entrar no mundo do personal trainer, que um dos caras lá olhou para mim e falou: mas se eu atender muito bem o pessoal na sala de musculação, eles não vão me contratar como personal. E aí eu falei para ele: não, cara, é o contrário. Você tem que atender o melhor possível, porque se em algum momento a pessoa falar: cara, eu preciso de um personal para me desenvolver mais rápido, me desenvolver melhor, ter um acompanhamento mais de perto, ele vai contratar o cara que deu um bom atendimento para ele, não o cara que deixou ele largado na academia, né? Então é um pensamento meio que contrário. No final, essa estrutura acaba atrapalhando todo mundo. O aluno não vai conseguir atingir os objetivos dele, pode se lesionar. O professor que está ali com esse tipo de atitude não vai conseguir se desenvolver na carreira ou seja, ninguém vai ganhar com isso, né? Todo mundo sai perdendo. A academia também acaba perdendo aluno, ou seja, é uma estrutura que não faz sentido. E a minha ideia aqui com esse vídeo é abrir essa discussão e trazer algumas soluções para você que está aí tentando treinar e está passando por esse tipo de problema. Primeiro caminho possível é na hora de escolher a academia. Eu indico que toda vez que você vai começar em uma academia, vai lá, tenta se atentar principalmente a essa questão de atendimento. Ela é mais importante até do que a estrutura. Mesmo com equipamentos mais simples, se eu tiver uma boa orientação, eu vou ter melhores resultados do que com o melhor equipamento e sem saber o que eu estou fazendo ali. Só que aí a gente tem um outro problema. Nem sempre é fácil achar uma academia com bom atendimento. Eu fui treinar em algumas academias aqui da minha região e eu percebi um padrão, muitas vezes, difícil. Porque, por exemplo, eu não chegava lá me apresentando como personal trainer. Cheguei para fazer um treino. E em alguns lugares eu entrei na academia, fiz o meu treino completo e não veio um professor falar comigo. Não veio me dar um oi. E aí vai ter gente que vai falar: pô, Rafa, mas você é personal trainer, você sabe fazer os exercícios, estava treinando direito, o cara te viu lá e não quis ir nem falar com você. Mas meu ponto é, se eu sou professor da sala, mesmo que eu veja uma pessoa que eu não conheço tá fazendo o exercício, a minha obrigação mínima é chegar lá, me apresentar, falar: opa, tudo bom? Meu nome é Rafael, tudo bem? Qual que é seu nome? Vi que você é novo aqui, tá treinando, vi que tá fazendo o exercício certinho aí, mas se você tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, pode falar comigo que eu tô à disposição. Então, no mínimo, se colocar à disposição do aluno. É o básico. E em várias academias não teve nem isso. Realmente, eu entrei, treinei, saí, ninguém falou comigo. Então, é complicado. Eu posso ir lá e pedir ajuda. Provavelmente, se eu pedir ajuda, o cara vai me ajudar. Óbvio, ele também, né? Isso ele vai fazer. Mas falta essa proatividade. E aí, me colocando aí no teu lugar, que tá aí querendo treinar e não achou uma academia que tem um atendimento satisfatório, a gente tem algumas opções. Todas elas vão ter algum tipo de custo. E nem sempre é financeiro. Às vezes é um custo de tempo. Uma das opções é você achar bons criadores de conteúdo que fazem um conteúdo embasado, que tem realmente uma boa didática, que estão ensinando corretamente e tentar aprender ali por meio dos vídeos e replicar aquilo ali no teu treinamento. Mas isso tem alguns problemas, porque você vai precisar encontrar esses bons criadores, vai ter um tempo para aprender e uma curva de aprendizado que tende a ser mais longa. Quando a gente aprende algo de forma autodidata, a gente tende a errar mais no processo. Então, eu vou ter uma chance maior ali de me lesionar, vou demorar mais para atingir objetivos. Só que isso, para muita gente, é a única forma, porque é a que não vai gerar um custo financeiro imediato. Vai custar o teu tempo, que também é dinheiro, mas às vezes a pessoa não tem como investir em algo melhor, né? Então é uma solução. Um segundo passo, que é melhor, mas já vai envolver um custo financeiro, é você contratar uma consultoria online. Vários personal trainers oferecem esse tipo de trabalho, que eles vão dar um suporte à distância. Eu mesmo faço esse tipo de trabalho. Eu faço uma anamnese, converso com o aluno, entendo os objetivos dele, as limitações, quanto ele tem de tempo para treinar. Bom,
entendo completamente o que esse aluno precisa, e aí com base nesses dados eu faço a prescrição dos treinos dele, ele acessa lá pelo meu aplicativo, vai ter os vídeos mostrando a execução dos exercícios. Quando ele tem alguma dúvida, ele filma ele fazendo o exercício dele, me manda, eu faço as correções, eu mando um vídeo, a gente tem que arrumar isso aqui, né? Ele vai ter uma orientação nutricional, então você vai ter um outro nível de experiência ali, você vai ter um professor focado no teu objetivo. Mas como eu falei antes, isso vai ter um custo. Também existe a possibilidade de você contratar um personal trainer presencial, que aí ele vai te acompanhar cada movimento ali do teu treino. Ele vai fazer a prescrição, mas também o acompanhamento, a correção de cada um dos exercícios. É um dos melhores mundos. Mas, como eu falei, vai depender da tua condição financeira. Não é todo mundo que tem a disponibilidade financeira para isso ou vontade de ter um personal trainer. Então, sendo bem sincero, e olhando o mercado, vendo como as coisas funcionam, eu não acho que as academias vão mudar muito a forma que elas trabalham. Eu acho que tem que existir uma conscientização por parte dos professores, sim, mas eu não vejo uma perspectiva de grandes melhoras no curto prazo. Tá? Então, para você que está aí com dificuldades, está precisando treinar, é meio que esse caminho, cara. Ou você vai estudar e gastar tempo, ou você vai contratar uma consultoria online que tem um custo mais baixo, vai ter uma correção, vai ter um trabalho que vai te ajudar também, mas não é aquele cara que está ali do teu lado o tempo inteiro, ou você vai ter que investir um pouquinho a mais e contratar um personal trainer particular. Vai ter gente que vai me xingar aqui agora, falar, você está falando isso porque você é personal, mas é que realmente eu não vejo uma solução de curto prazo que fuja muito disso, né? Tem a solução de não treinar, mas não treinar não é opção. Para mim aqui tô 40 anos de idade, se eu não treinar eu começo a desmontar, né? Então a gente precisa se movimentar assim. Se você não quer gastar com isso, procura uma galera que é boa, tá? Inclusive, quem quiser me seguir aqui, eu tô sempre postando dicas, mas não sou só eu, tem um monte de gente boa por aí postando coisas boas, só que a gente tem que filtrar bem as informações, porque na internet tem muita informação que não tem qualidade também. Se você tem qualquer dúvida em relação a treinos, pode escrever aqui embaixo nos comentários. Eu me comprometo a ajudar vocês aqui com o meu canal, postando dicas, postando correções, como fazer exercícios. E é isso aí, galera. Vamos se unir para conseguir fazer todo mundo treinar e vamos se conscientizar aí, professor, vamos conscientizar você que é dono de academia para tentar fazer com que as pessoas saiam do sofá e permaneçam na academia. Parem de desistir porque chegou lá na academia e não teve um bom atendimento. É isso aí, galera. Bora treinar.